de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus e eu já convido você para estar conosco neste momento, para juntos meditarmos na palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, que é uma passagem muito conhecida, do povo de Deus, que vai falar sobre a cura daquele homem que estava enfermo há 38 anos e sempre em busca desta cura, desta restauração. E a história que João ele nos conta, que ele nos mostra, e a abordagem, o olhar de João é Jesus como divino, a divindade de Jesus. Então ele vai mostrar os aspectos da cura física deste homem, mas também espiritual. E diz o texto que havia um tanque próximo à Porta das Ovelhas, o tanque chamado Betesda, e ali havia aquela crença. Alguns vão dizer que era apenas uma crença, e João não está aqui querendo explicar se era ou se não era. Ele não está fazendo nenhum tipo de estudo, de teologia a respeito do assunto. Ele apenas conta o que acontecia, o que as pessoas criam, de que um anjo, vez em quando, algumas traduções vão dizer, uma vez por ano descia, tocava e agitava aquelas águas, e o primeiro que descesse ao tanque seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Havia um homem que há 38 anos estava enfermo. Este homem há 38 anos estava em busca de uma cura física. E quando Jesus, vendo este homem deitado, sabendo que havia há muito tempo estado nesse estado, ou seja, este homem possivelmente não nasceu assim, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, ou seja, ele se encontra nesse estado há muito tempo, possivelmente é uma enfermidade adquirida, não é uma enfermidade de nascença. E aí a pergunta de Jesus é: queres ficar são? Ou queres ficar curado? Parece uma pergunta muito óbvia, parece uma pergunta que para muitos, se o indivíduo está ali em busca de uma cura, em busca de ser o primeiro a se lançar naquele tanque, e de repente alguém pergunta: você quer ficar curado? Veja que a resposta deste homem, ela não é direta. A pergunta é direta, mas a resposta não. A resposta deste homem é: eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Enquanto eu estou a entrar, ou seja, ele tinha algum tipo de locomoção por si só, possivelmente este homem conseguia se locomover, mas com muita dificuldade. E ele diz assim: sempre que eu tento, alguém vai antes de mim quando a água é agitada. Não tem ninguém que me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, ou seja, sem a necessidade de alguém me ajudar, mas eu estou indo, eu estou tentando chegar neste tanque, desce outro antes de mim. Sempre vai alguém antes de mim. Aí Jesus diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem ficou são, ficou curado prontamente, imediatamente. Veja como as coisas de Deus, elas são sérias. A gente vê tanta coisa hoje acontecendo, nas mídias sociais, e são coisas tão forçadas, Mas as coisas de Deus, elas são sérias.
E diz que aquele homem imediatamente ficou curado, aquele homem imediatamente se colocou de pé e tomou o seu leito. Ele pegou aquela cama, aquela esteira, e colocou sobre os seus ombros e foi embora. Essa é a história que geralmente a gente ouve, que geralmente comumente, né, por ser uma história bem interessante para se contar sobre o poder de Jesus, sobre as enfermidades, sobre o sofrimento daquele homem que estava há 38 anos enfermo, querendo uma cura, e a libertação deste homem. No entanto, o texto segue, a história não termina. A história não termina ali quando Jesus diz: pega o teu leito e anda. Tem alguns problemas, porque era sábado, os judeus ficaram ali, principalmente do Sinédrio, né? Porque Jesus havia curado no sábado, e reclamaram com o rapaz, dizendo não tinha lícito levar o leito. E ele disse: aquele que me curou, ele mesmo disse, toma o teu leito. Ele não se preocupou se era segunda, terça, quinta, domingo, sábado. E aí perguntaram: quem é este homem? Quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? E aí é que vem a pergunta, a interrogação na cabeça daquele homem. Eu não sei. O lugar em que ele estava ali era um lugar agitado, ali do tanque, né, de Betesda. Havia uma agitação, muita gente, pessoas que queriam e estavam em busca de uma cura. E claro que por trás de tudo isso aí havia também uma questão até comercial, enfim. Este não é um caso. Mas este homem, ele recebe alguém que inicia um diálogo com ele, que tem esta empatia, que se compadece dele, pergunta se ele queria ficar curado. Ele acaba falando das suas angústias, da sua decepção com o próximo, porque ninguém lhe ajudava, era cada um por si, ninguém estava nem aí para os seus problemas. A realidade, eu creio que João até sintetizou aqui o que esse homem colocou para fora naquele momento que Jesus pergunta: você quer ficar curado? Né? E ele vai falando ali da sua decepção de tanto tempo, talvez ali ano após ano, todas as vezes ele ia aquele tanque ali para receber cura. Enfim, ele recebe esta cura. Ele não pergunta quem era aquele homem que o curou, quem é aquele homem que chega e ele não tinha informações sobre Jesus. Apesar de Jesus ser já muito conhecido, né? Mas dá-nos a entender que a informação sobre o Jesus que pregava um evangelho, a boa nova, que curava, ainda não havia chegado para este homem. Ele está numa outra realidade, mas a informação sobre Jesus ele não conhecia. Ele diz, a resposta dele é, quando lhe perguntam: quem é este homem que te disse toma o teu leito e anda? E aquele que fora curado não sabia quem era. Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver uma grande multidão. Veja que era um aglomerado de pessoas, era um entra e sai, era uma agitação, eram muitas falas e gritos e aquela agonia, mas Jesus foi lá. Acudiu alguém que ele havia estado nessas condições há 38 anos. Aquele homem recebe sua cura, pega sua esteirinha, sua caminha, coloca nos ombros e vai embora. Quando perguntado quem foi este homem que te curou, ele diz: eu não sei. Sei mesmo. Sei o nome dele, talvez ele desse alguma característica física, ele era meio assim, de tal tamanho, as vestes deles, mas eu não sei, realmente eu não sei. Eu estou andando, eu estou curado, mas esta bênção
de quem veio, eu não sei. Só que a história também não termina aí. A história continua. Depois, Jesus encontrou no templo aquele homem que não conhecia Jesus, que não sabia quem era Jesus, agora se dirige ao templo. E ali tem um novo encontro com Jesus. No primeiro encontro, este homem tem uma cura física. Jesus apenas diz a ele, olha o que Jesus diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Aí tem esse interregno aqui até o próximo encontro. E geralmente, veja, aquele paralítico que é levado até Jesus pelos seus amigos, colocado, abre-se uma fenda, um buraco naquela casa, coloca o homem. Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados. E depois cura fisicamente aquele homem. Ou seja, o processo é o contrário do que vai acontecer com este homem. Primeiro Jesus cura a alma, depois cura o corpo. Neste caso, Jesus havia curado o corpo, mas tinha algo ali. Estava faltando algo naquele homem, esse impacto na vida daquele homem. Aí no templo, Jesus encontrou novamente aquele homem. Eu creio que, como as pessoas perguntaram quem foi o homem que te curou e ele não sabia, certamente quando ele pôs os olhos em Jesus, ele disse: é ele. O homem que me curou está aqui no templo. Certamente os dois se aproximam e Jesus diz: eis que já estás curado. Estou vendo que você está completamente reabilitado. Você está andando perfeitamente. Agora, isso não é tudo, e aquilo que eu sempre, com uma recorrência, sempre gosto de falar aqui é que o mais importante para o ser humano não é a cura física, embora nós oramos para que ela aconteça, nós queremos que ela aconteça. Não é pecado você insistir em oração para que Deus te cure. Continue crendo que Deus, ele pode te curar agora, enquanto você está ouvindo essa tão simples mensagem, mas o mais importante para Deus é a cura da alma. Porque o que nos dá a entender, que fica nas entrelinhas aqui, é: Jesus diz assim: eis que estás são, ou seja, agora que estás curado. Tem outra versão que diz assim: agora que estás curado, para de pecar. Você recebeu a cura física? Aproveita esta cura e glorifica a Deus. Endireita o teu caminho, as tuas veredas. Agora junta os teus pés, vive uma vida de santidade, porque também nos dá a entender que o pecado daquele homem o levou à condição em que ele se encontrava. Que o estado em que aquele homem estava foi por culpa de alguma coisa, de algum ato pecaminoso. Jesus diz assim: não peques mais, ou para de pecar, para que não te suceda alguma coisa pior. O teu pecado te trouxe até esta quase que total impossibilidade de andar. Agora, se você continuar pecando, se você continuar vivendo uma vida sem regras, sem lei, sem obediência à lei do Senhor, à sua palavra, vai te suceder algo pior, alguma coisa ainda pior do que simplesmente uma enfermidade física. Olha como é poderoso, olha como é forte, olha como é profundo isso que Jesus está nos ensinando aqui através dessa história. Ele está dizendo que o pecado não só faz enfermar o corpo físico, como a alma, e pode trazer consequências eternas.
nos separar eternamente de Deus. A gente vê hoje muito a questão do marketing da fé para que as pessoas sejam curadas e curadas, mas parece não haver uma preocupação com a cura da alma, com não pecar mais ou lutar por uma vida de santidade, de separação do mundo. Parece que a cruz deixou de ser o centro. Virou moda ir ao templo ou à igreja apenas em busca de uma realização de um sonho, de um desejo, de uma cura ou de uma bênção. Mas a pregação contra o pecado, ela deve existir e ela sempre vai existir enquanto a verdadeira igreja do Senhor estiver palmilhando esta terra. Tudo estava muito bonitinho, né? O homem foi curado, amém, aleluia, glória a Deus. Isso já era suficiente para mexer assim com as redes sociais hoje em dia. O homem foi curado. Mas e a alma dele? O confrontar ele com a palavra, com a sã doutrina, muito me impressiona, porque a gente é um ser impressionável com as coisas deste mundo, com as coisas sobrenaturais que possam acontecer. Mas Jesus está ensinando aqui que muito mais do que receber uma cura física, é a cura da alma, é o não pecar mais. Agora que estás curado, para de pecar. Não atraia mais maldição para a sua vida. Não chame mais o desequilíbrio para a tua vida, para a tua alma e para o teu corpo, pela tua insistência nesta vida de pecado. E não queira transferir a culpa para ninguém. Porque tem gente que pratica o que pratica, faz o que faz e diz, foi o diabo, a carne é fraca. Não. Desde o Gênesis a gente aprendeu que o nosso Deus, ele nos diz, não transfira a sua culpa para ninguém. Você pecou porque você quis, porque você aceitou, porque você gostou, porque você quer. Agora, se você continuar neste caminho, se você continuar nesta prática, se você continuar satisfazendo a tua carne e os teus desejos carnais, ele está dizendo, vai acontecer coisa ainda pior. Que palavra, né? Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala para mim, é a palavra de Deus que fala para todos nós. Se você quer viver uma vida plena, se você quer viver uma vida de paz, se você quer sossego na sua alma, ele está dizendo, não peques mais. As pessoas estão adoecendo em sua alma e trazendo consequências para isso, né? O que a ciência hoje, a psicologia vai falar de enfermidades psicossomáticas, porque começam na alma. É a culpa que traz consequências para o corpo físico. E Jesus está dizendo a este homem, você se encontrava naquele estado por causa dos teus pecados. E parece, nos dá a entender que este homem continuou. Aí vem Jesus e o confronta dizendo, você precisa ser restabelecido por completo. Para de pecar, para que não aconteça algo ainda pior. Que palavra, eu não tenho chave de carro, nem de apartamento, nem o receba, mas eu tenho palavra de Deus que é cura para nossa alma. E como a gente precisa desse choque, desta realidade que nos chama, que nos pega assim pela beca e diz, ei, quer salvar a tua alma, renuncia ao mundo de pecado,
Quer escapar de Sodoma e Gomorra? Escapa-te por tua vida, sai dela, povo meu. Escapa-te por tua vida, Ló, sai daí. Às vezes Deus até envia anjos para nos ajudar, para nos auxiliar, mas a gente é que tem que querer sair deste ambiente. Jesus também curou um cego e disse: não volte mais para aquela aldeia, aquele lugar está te fazendo mal, está te fazendo pecar, está te fazendo entrar por um processo que está adoecendo a tua alma e o teu corpo. Não voltes, não retorne para aquela aldeia. Porque toda a tua história vai ser jogada ao vento. Você lutou 38 anos, queria uma cura, agora que foi curado, você não está nem aí para uma vida de integridade, de santificação. Porque já alcancei minha bênção, vou fazer o que na igreja? Já alcancei minha bênção. Aí Jesus vem e diz assim: você não tem medo que te aconteça algo pior? Para de pecar e viva uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade é a condição sem a qual ninguém verá ao Senhor. Pai querido, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, pobres pecadores, Senhor. Que nós possamos desejar, querer e entender que precisamos de uma vida de santidade, para que a nossa alma seja curada, que a nossa alma seja e o nosso ser seja completo por Ti. Nos ajuda, nos auxilia, nos abençoa. E precisamos que a Tua palavra nos ensine, nos corrija, nos bata, para que possamos ficar de pé. Ajuda-nos, ajuda a esta família, ajuda este lar, ajuda este que quer se restabelecer espiritualmente, quer voltar ao aprisco, quer voltar ao Teu caminho e está sem forças nesta manhã. Mas a Tua palavra para cada um de nós e para esta vida é: para de pecar. Arrependa-te do teu pecado e aceita ao Jesus Cristo, o único que faz e que abre o caminho para com Deus, para com o Pai. Nos ajuda nesta manhã, ajuda-nos neste dia, abençoa-nos, ó Pai, abençoa esta obra, continua com tuas mãos estendidas. Continua abençoando o teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério, em nome de Jesus. Amém.